Bom pessoal, eu sou o Vini, sejam bem-vindos ao meu canal e nesse vídeo vou mostrar para vocês como desativar o som e a vibração do teclado no seu Moto G35, beleza? Primeiro passo, você vai entrar no ícone configurar aqui do seu Motorola, desce até a opção de sistema, idioma e entrada, teclado na tela, Gboard e agora preferências. Desce para baixo até a opção som ao tocar as teclas, você pode desativar ou simplesmente vir em volume ao tocar as teclas e diminuir o volume até onde você quiser. Clique em OK, desce mais para baixo, retorno tátil ao tocar as teclas seria a vibração, você pode desativar ou fazer o mesmo, vir em vibração ao tocar as teclas e diminuir a vibração, tá ok? Basicamente esse foi o vídeo, pessoal. Se eu te ajudei, por favor, não esqueça do like, deixa seu comentário aqui embaixo que ajuda bastante com o engajamento no YouTube e, se for possível, se inscreva no canal para mais vídeos. Um abraço a todos, tchau, tchau e até o próximo vídeo.